Olá, senhoras e senhores resilientes. Começamos hoje uma nova jornada, o podcast do Resiliência Humana. Depois de muito e muito tempo, pessoas insistindo para a gente começar com esse trabalho e trazer pessoas especiais. Esse podcast vai ser como uma aula de terapia, uma aula de autoconhecimento, psicologia, desenvolvimento humano e espiritualidade. A gente está com uma pessoa muito especial aqui, eu já apresento, mas que você possa compartilhar, aproveitar e levar isso dentro do seu coração para que você se torne uma pessoa melhor. Hoje, o propósito, né, a missão do Resiliência Humana é que as pessoas saibam lidar com as suas emoções, tenham inteligência emocional, que saibam trabalhar sua espiritualidade, sua mentalidade, sua emoção e suas ações, e que você descubra quem você é, os seus valores e tudo que mais possa agregar para que a gente seja um ser humano que esteja no seu lugar, que seja de verdade e que possa contribuir na vida das pessoas. E hoje eu trago aqui uma pessoa que é muito querida, ela faz parte do Resiliência Humana e por isso que ela foi convidada a ser a primeira participante aqui do podcast do Resiliência Humana, que foi uma pessoa que insistiu muito lá atrás para que a gente começasse a fazer lives, a colocar a cara no Resiliência Humana. O Resiliência Humana começou como um Instagram onde tinha frases, textos e vídeos motivacionais, e depois a gente veio trazendo algumas personalidades especialistas para trazer um pouquinho da palavra e do autoconhecimento que a gente tinha para transformar pessoas. Então eu trago hoje aqui a Andresa Carício, que é uma grande amiga, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história aqui, que é uma grande amiga, uma grande despertadora de coisas do bem. Ela entrou dentro dessa sala e orou, e eu me emocionei tanto e eu vi tanta luz dentro dessa sala. Eu agradeço a todas as pessoas que contribuíram para que o Resiliência Humana se tornasse verdade, para quem hoje está ao nosso lado, e não poderia ser diferente. Amém. Andresa Carício. Ô, gente, eu fiquei emocionada, né? Primeiro por ser quem ele é, né? O Robson é uma pessoa, assim, muito especial. Eu não sei se você conhece ele fora dos bastidores, né? Quer dizer, dentro dos bastidores, fora do palco, mas o que eu posso dizer de você, irmão, é que eu te honro, sempre vou te honrar. Você faz parte da minha vida da minha família, da minha história. Eu sempre te falo, eu carrego dentro de mim algo muito forte, mas de nada adianta aquilo que a gente carrega se a gente não tem os veículos para que a gente possa expressar aquilo que a gente carrega. E você, com toda a tua humildade, todo o teu carinho, toda a tua compaixão, você abriu isso aqui para mim, mas para milhares de pessoas, para vocês e para outras pessoas, para poder ajudar vocês. E isso requer muita humildade, porque você poderia ter dito lá atrás, não, isso aqui é só meu. Eu construí, eu não vou dividir esse palco com ninguém. E, cara, você é diferente em todos os sentidos. E por isso que o Resiliência transforma tantas vidas, e por isso que Deus te intuiu para você fazer isso. E eu tenho certeza que o que vai ser falado hoje aqui, o que vai ser falado em todos os podcasts que vão ter aí a presença do Robson, vai ser algo que realmente vai dar um direcionamento para ti, para tua vida. Então fica ligado em tudo. E na de hoje, você não espera aí muita coisa não, espera muito mais, porque vai ser surpreendente. Muito bom. Eu quero começar já te provocando. Eu acho que aqui vai ser um bate-papo, uma provocação, onde a gente possa, através das nossas respostas, trazer autoconhecimento para as pessoas. Uma das buscas que mais tem dentro do Resiliência Humana, que as pessoas vêm, a gente chega a receber 5.000 mensagens de ajuda por dia, de pessoas querendo se conhecer, querendo trabalhar suas inseguranças, seus medos, e a maior pergunta que elas vêm, e eu faço para elas, elas têm dificuldade em responder é: quem é você? Muitas pessoas têm dificuldade em responder quem é você. E eu falo o tempo todo, eu sou Robson Alberto Abuche, filho de Alberto e Odete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas mortes, assassinatos, exclusões, abusos, não perdeu seus valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a resiliência, a contribuição, o foco, a determinação. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas a serem felizes, a encontrar o seu caminho e ser mais abundante dentro do que eu tenho de melhor, da minha singularidade, da minha especialidade, do meu carisma e do meu desenvolvimento. E aí eu pergunto e jogo a bola para você: quem é Andresa Carício? Porque eu acho que você tem a força divina também de expressar de uma forma simples uma resposta que possa ajudar as pessoas a entender quem elas realmente são. Quem é Andresa Carício? Andresa Carício
é filha amada de Deus, que veio com um dom, que é o dom da alegria. Esse dom da alegria desperta as pessoas. Então, Andresa, ela tem essa força que você falou, muito grande, que durante um tempo precisou trabalhar muito a resiliência. Então, acho que não foi por acaso que eu parei aqui, porque Andresa sempre foi essa menina com força. Por quê? Porque as adversidades... Desde pequena. Porque muitas adversidades... Então, as adversidades fazem com que a gente desenvolva a força. É sempre o contraditório, né? A coragem vem com medo, a força vem com as adversidades. Então, a Andresa tem esse dom, veio com esse dom da alegria. E quando se despertou no mundo hoje, né, nesse planeta, é casada com o Tiago, tem 2 filhas. Como veio com o dom da alegria, acabou plantando sua semente em vários territórios. Então, hoje eu ajudo pessoas dentro do cartório, então dentro de uma serventia, que é um lugar totalmente, tipo, que você tá me ouvindo e, nossa, mas ela é dona de cartório, não tem nada a ver, mas tem lá, a gente entrega muito amor através da sua casa própria. Existem momentos muito difíceis, que é quando a pessoa perde, a gente faz o inventário, a gente acolhe, mas a Andresa também veio muito forte com os livros, veio com as palestras, veio com os cursos, veio com as lives, veio com o programa de TV. Então, eu imagino que a Andresa, como sendo essa filha amada de Deus, veio para esse mundo sendo um com o todo. Então, eu sou uma com você que está me assistindo, mas nós vemos com dom. Por exemplo, a maçã. O que difere a maçã da goiaba, da banana? É exatamente o fruto que é dado. Então, o meu fruto muito forte que eu sinto é esse dom da alegria e da conexão. E da força. Então, eu tenho 3 pilares que eu percebo que são muito fortes. Então, eu conecto pessoas de forma muito fácil. E tudo isso porque talvez a alegria, ela tenha essa velocidade, né? Esse movimento, essa seriedade, assim, mas ao mesmo tempo essa paz, essa tranquilidade. E como ele falou, não é fácil falar quem nós somos, mas daí eu preferi partir do fruto, mas que na verdade o fruto veio pela raiz. Então, é esses dons que Deus nos dá. E é muito bom isso que você traz, porque a gente pode olhar para o que a gente tem de melhor. Verdade. Né? O que você está me falando aí é a sua melhor versão. E é isso que eu acredito. As pessoas estão, assim, muito presas na sua pior versão. Né? Eu sei que existem histórias trágicas, eu tenho minhas histórias trágicas, eu passei por uma situação onde eu quase morri, né? Fiquei 2 meses na UTI, alguns dias em coma, após uma cirurgia bariátrica, onde eu não me reconheci, por isso que eu estava lá dentro dos vícios. Então a gente tem que passar às vezes por essa adversidade e ser muito resiliente para poder descobrir quem nós somos. Né? Muitas pessoas que podem estar escutando esse podcast podem estar passando por um momento ruim, por algo que ainda não conseguem ver uma solução ou enxergar algo diferente, mas talvez seja dentro dessa dor, né, dentro dessa adversidade que você vai descobrir quem você é de melhor. Eu tive que passar por várias fases da minha vida onde eu tive que olhar para as minhas maiores sombras, né? Eu tive que olhar para as minhas maiores dores. E olhar para as dores às vezes não é fácil. Mas foi dentro dessas dores, como você disse, tem lá o medo, mas tem a coragem, tem a tristeza, mas tem a alegria. Então você está ali presa a essa dor, ou você está se desenvolvendo e se conhecendo para poder alcançar esse complemento, né? Não gosto de falar que são opostos. E a Andresa traz muito isso, né? Dentro de um momento que está todo mundo sem uma solução, ela mostra alegria, ela mostra confiança, ela mostra Deus, isso desenvolve demais, né? E cada vez mais dentro das nossas histórias de resiliência a gente pode ter uma vida muito mais leve, né? Eu falo que resiliência é a gente passar por uma diversidade com aprendizagem constante, fazendo o nosso melhor, com relações confiáveis e autoconfiança, e sobressair em cima daquela diversidade e a partir disso construir algo muito melhor e sair muito melhor. Né? E aí a minha segunda pergunta de um bate-bola aqui é: qual foi sua história que você precisou ser mais resiliente? Já que a gente está no Resiliência Cast, que é uma história da gente poder se sobressair e ser muito melhor lá na frente. Qual que é uma história de resiliência que a Andresa pode contar para mostrar para as pessoas que é possível passar por uma barreira e chegar em outro lugar? Eu tive várias histórias, mas o que Deus coloca aqui no meu coração para eu partilhar com vocês é uma na qual eu já tinha chegado naquele lugar.
que as pessoas dizem que é o lugar da felicidade, porque nos vendem a felicidade exatamente sendo um lugar onde você vai chegar. Não é o lugar que você tá. Então, dizer assim, você vai ser feliz quando você casar, você vai ser feliz quando você tiver filhos, você vai ser feliz quando você tiver uma boa condição financeira. Então, sempre colocam, e a mente, gente, é muito importante que vocês saibam disso, a mente, ela faz isso, por quê? Porque a mente se mantém no poder, nos colocando exatamente nessa ideia de que a felicidade está no futuro. É isso aí. Fixa. Então, eu acreditei nisso, não tinha nenhuma experiência de desenvolvimento humano, e como eu sou muito esforçada, eu estudei muito, fui laureada de turma, enfim. Então, eu cheguei nesse lugar que todo mundo falou que era felicidade, e eu entrei num momento de muita depressão, num momento de angústia, de vazio, porque eu disse assim, se me venderam que a felicidade era isso, hoje eu sou casada, eu tenho filhos, tenho uma boa profissão, tenho dinheiro na conta, tenho uma casa, tenho casa na praia, e eu não tô me sentindo feliz. Então, tipo, pra que eu tô aqui? Porque se me falaram que felicidade era isso e eu cheguei nesse lugar, e agora? Tipo, se felicidade era isso e eu não tô feliz, então, tipo, não existe, me tiram pra mim. E foi exatamente nesse momento de maior adversidade onde eu mergulhei profundamente em quem a Andresa era, no autoconhecimento, na espiritualidade. Foi quando a gente se conheceu ali no Tony Robbins, mais ou menos em 2016. E nesse mergulho, Deus falou muito forte comigo, escreve um livro. E eu escrevi, só que eu não tinha um seguidor. Você me conheceu, tipo, eu acho que eu só tinha curtida lá do meu marido, né, das pessoas que me conheciam, da família e tal. Só que eu tinha algo muito forte que eu carregava, porque tendo entrado dentro da Andresa, eu pude descobrir as minhas mazelas e que nem a borboleta, né, a lagarta sai ali do casulo e vira a borboleta, Andresa tinha saído do casulo. E eu compartilhei essa história por meio de um livro, só que quando eu fui lançar o livro, eu fui em todas as editoras, na época, que eu conhecia, que eu tinha acesso, e nenhuma quis lançar o meu livro. E as primeiras perguntas que eram feitas geralmente era assim, quantos seguidores você tem? Você já tá na rede social e tal? E eu não tava em 2019. E eu acabei lançando por uma editora que, não sei se você lembra dele, Rodrigo Cardoso, ele lançava pela Literary Books e tal. Ele disse, vamos trazer o Rodrigo aqui também, que é um grande amigo. Nossa, ele é maravilhoso. E ele falou, Dedê, lá ele tem uma distribuição tremenda, mas só que você vai precisar bancar, vai pagar. Eu falei, não, beleza, não tem problema nenhum, o dinheiro, graças a Deus, eu tenho, né, pra bancar o livro. E daí eu lancei o livro e, pra minha surpresa, Augusto Cury, o Todo Santo Dia, o Augusto Cury, aí Deus é tão bom, gente, que na mesma época, próximo de eu lançar o livro, eu ia lançar o livro em março. Eu comecei aqui no Resiliência em agosto, setembro. Então, Andresa, que não tinha um seguidor, mais ou menos na época do lançamento do livro Março, já estava com 150 mil seguidores, já estava junto aqui com a parceria com o Robson, com Resiliência, já fazia minhas lives. E aquela coisa foi acontecendo. Aí o Augusto Cury falou do livro, o Janequine. Então, o que eu percebi? Aquela que tinha sido desenganada, improvável, exatamente em abril, chega na capa enfim, da revista, tanto da Veja quanto qual é que é? Public News. Public News, enfim, como o livro mais vendido. Eu ficava batendo o tempo inteiro com aquele do diabo, né? Mais esperto que o diabo. Eu ficava em segundo, ele primeiro, segundo, primeiro. Teve uma hora que fui para primeiro. Só que assim, o legal foi que eu fiquei 4 meses, porque às vezes você faz uma estratégia e você consegue realmente ficar em primeiro. Só que assim, eu era tão consistente com live, com tudo, com palavra, que, nossa, eu consegui ficar 4 meses. Então, assim, essa foi uma história de muita superação. Por quê? Porque, gente, às vezes a gente já é bem sucedido numa área, que eu já era muito bem sucedida como tabeliã, mas eu não era bem sucedida como escritora, eu não era conhecida como palestrante, como nada dessa outra área. E a gente quer chegar nessa outra área com a mesma bagagem que a gente tem naquela que a gente já é reconhecido. Isso dói muito, Ramushi, porque é como se a gente se cobrasse mais. É uma exigência grande, né? Uma exigência muito grande. Não com o outro, com a gente mesmo. Com a gente. E daí, quando eu consegui superar, mostrar não pra mim, mas para Deus, né? Que a glória e a honra sempre é dele. E aquilo que ele promete, ele faz cumprir, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, essa foi uma história de muita superação. Precisa entender exatamente isso, que às vezes vão ter adversidades, por exemplo, a distração, o celular tocou, alguma coisa aconteceu, mas a gente precisa manter o nosso foco, né? Olhar nem para a direita nem para a esquerda, é para aquilo que a gente quer. E se for de Deus, vai fluir, vai acontecer. É muito bom, né? Então, o que eu estou entendendo que você está falando é:
vamos seguir em frente em cima dos nossos valores, Sim. em busca da contribuição das pessoas e a conexão vai fazer a mudança. É mais ou menos nesse sentido, né? Total. Tinha uma dor ali, você queria alcançar algo e a adversidade te mostrou novos caminhos e fez a coisa acontecer da maneira que queria. E aí você me conheceu, né? Para quem não sabe, e essa história é muito legal. A gente estava lá, acho que em Palm Beach ou... Não, era Las Vegas. Las Vegas. A gente estava num curso do Tony Robbins, aí tinha uma mocinha lá no canto, toda sozinha. Eu falei, você é brasileira, né? E ela falou, sim, sou brasileira. E ela já veio com essa alegria, esse abraço, que bom te encontrar ali. E ali a gente bateu um papo e conheceu novos caminhos. E aí eu peguei e falei para ela assim, a gente ainda vai fazer alguma coisa juntos. E a gente tem um livro, que é o Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos, que é um livro que transforma... Eu dei aula... foi muito legal uma história desse livro, que eu fui dar aula para uma comunidade carente na semana passada, e a pessoa que me convidou veio através desse livro. Uau, que bênção. Ele falou, eu comprei esse livro pequenininho e fui estudar ele e eu vi a intensidade e a profundidade que esse livro tem. E eu comecei a ensinar para as pessoas carentes, para as crianças carentes de 9 a 17, a construir os seus sonhos e realizar. E veio desse livro e agora eu entrei lá na ONG deles, que é a Quebrada do Ciclo, ajudando eles, as crianças, a poder ir atrás dos seus sonhos, a realizar aquilo que quer. E para isso precisa olhar para as adversidades e para suas dores e não ir em busca dessa tal felicidade, como você disse, que as pessoas construíram. Eu tenho uma história e eu conto essa história às vezes nas minhas palestras, que eu falo, um dia eu comprei um carro muito caro, mas muito caro mesmo, um dos carros mais caros do Brasil, eu e meu irmão. E quando esse carro chegou, a gente fez uma pergunta assim, para que a gente comprou esse carro? E foi, sabe quando você espera algo e aquilo chega e não tem nada a ver com aquilo que você esperava? E de vez em vinha uma coisa quente, aquela alegria, veio uma tristeza profunda e um buraco dentro do peito. Então a gente estava buscando algo que as pessoas tinham vendido para nós e não algo que realmente completava e complementava o meu coração. Hoje, se você for perguntar para mim, Amuxo, o que completa seu coração? Deus, família, meus filhos, contribuir com as pessoas, fazer meu pedal, estar perto da natureza, ou dormir com o barulhinho de uma cachoeira. Eu tenho um sítio onde tem uma cachoeirazinha e a gente dorme ali e tá nada muito... É simples. Para quem conhece São Francisco Xavier, e aquilo me preenche, não aquilo que me vendeu. Então às vezes a gente está em busca de algo que não é algo que vai nos preencher. E a gente alcança esse lugar. Eu tenho clientes que sentam aí que tem milhões de reais, tenho até um que tem bilhões de reais, e ele sente um vazio dentro de si, porque ainda não foi para o ser, né? A gente ainda não está dentro do ser, não está ainda conectado, né? E você pode falar mais disso, dessa conexão com o divino, a semelhança e a imagem dele, e que dá em nós alguma singularidade, alguma potência em algo diferente, que a sua é a alegria, a força, a minha resiliência, a contribuição, o desenvolvimento, olhar o copo meio cheio, achar uma solução para problemas. Hoje é isso que eu faço, resolvo problemas com facilidade. Então que a gente possa, cada um dentro de si, entender o que nos dá valor, né, o que te preenche. E pergunto para a nossa audiência, para quem está nos assistindo ou nos escutando, o que preenche seu coração? Né? Porque hoje o que você encontrou é contribuir na vida das pessoas, desenvolver, mostrar um caminho de alegria dentro do que você tem de melhor, através dos seus livros, das suas lives, dentro do seu cartório e das outras coisas que você faz. Né? Então que cada um possa entregar o seu melhor e fazer o que faz de melhor dentro da área que está, né? E mantenha os seus valores. Precisamos manter nossos valores para tomar as decisões. E aí eu pergunto, quais são os valores da Andressa? Esse é legal, mas antes de falar os valores da Andressa, eu queria contribuir com o que tu estava falando. O Jim Carrey mesmo tem uma história bem bacana, tem tudo a ver com isso que tu falou. Foi uma frase dele que ficou conhecida mundialmente, mas eu queria remeter a história dele antes. O Jim Carrey, ele era funcionário de uma metalúrgica e ele, na verdade... Não era rico, enfim, só que ele tinha um sonho, ele dizia assim, em 3 anos eu vou exatamente ganhar 10 milhões de dólares. E ele fez um cheque para ele mesmo. Então ele fez um cheque para ele e andava com esse cheque na carteira. Em menos de 5 anos, ele chegou nesse lugar com fama, o filme dele bombou e tal, e ele fez essa frase célere, que era sobre o que você estava falando, e ele falou assim, eu queria que todo mundo tivesse fama, sucesso, riqueza, reconhecimento, para quando chegar lá percebesse
que esse não é o sentido da vida, nem é a felicidade. Então você vê, ele chegou naquele lugar que ele tinha se colocado. Então, o que eu acho que foi muito bonito na história dele? Primeiro, ele mostra, não, vai perseguir teu sonho. Ele visualizou, ele tinha uma meta, ele já concretizou a meta, ele tirou da cabeça, colocou no cheque, ele já visualizava aquilo e tal. E ele fez, então ele fez a parte do homem. Só que depois ele mostra que, na verdade, mesmo você alcançando isso que são nossas metas, objetivos, enfim, não é isso, é algo muito maior. Então, às vezes, a gente tá muito aqui, na mente inferior, no ego. E daí, a partir disso que eu vou falar dos meus valores. E, na verdade, os nossos valores, eles têm que estar conectados aqui. Na mente superior, na consciência. Por quê? Porque eu não sou a minha mente, eu não sou o meu fígado, eu não sou o meu coração, eu não sou o meu pulmão. Então, nós temos muitas dores porque nós nos identificamos com as dores, com as situações, e a gente não é nada disso. Então, os nossos valores, para que a gente possa ter esse dom da alegria, esse dom da resiliência, não pode estar aqui, tem que estar aqui, na mente superior. Então, os meus valores hoje, muito forte, primeiro é Deus. Então, assim, eu tenho um valor, de fato, com o meu Criador, que é a coisa mais forte. Então, assim, qualquer contrato que eu vou fechar, qualquer coisa que eu vou fazer, e eu vi isso muito em você também. Primeiro eu falo com Deus, e isso é tão real no Ramush também, gente, que eu lembro que quando eu ficava, né, enchendo o saco que a gente tem entre amigos, e eu fazia, bora, tipo, vamos fazer live lá, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Aí ele falava assim, não, eu tenho que orar, eu tenho que conversar com Deus. Então, assim, ele nunca tomava qualquer decisão, eu não vi o Ramush tomar uma decisão, tipo, eu ia lá, aí ele, tá, vamos conversar, se for, eu vou ter a confirmação. E daí, é isso que eu quero passar pra ti. Por quê? Porque, olha só, quem criou qualquer coisa é o que sabe para que aquela coisa foi feita. Então, por exemplo, quem criou o iPhone, quem criou o computador, quem fez a criação sabe para que a criatura está ali. Então, o meu primeiro valor é Deus. Por quê? Porque se eu estiver dentro daquilo que Ele me criou para fazer, eu vou prosperar, vai acontecer. Então, meu primeiro valor é Deus. Depois de Deus, eu ponho o meu valor muito forte, a minha energia. Por quê? Porque se eu não tiver saúde, se eu não tiver energia, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa mulher, eu não vou ser uma boa amiga. Então, assim, por quê? Porque Deus nos deu o corpo. Então, o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções tem que estar boa. E ela vai estar boa como? Pela minha energia. Por quê? Porque nós somos frequência, vibração. Então, se eu tô bem, eu vou vibrar tudo isso. Então, depois de Deus, que é quem me criou, eu coloco a minha energia. Então, a Andresa de manhã já faz o MF. Sabe o que é o MF? Não. É o mínimo de felicidade. Tá. Eu faço o meu mínimo de felicidade. Então, eu chamo isso de essencial. O que é essencial para sua vida? Não adianta você ficar fazendo as coisas urgentes, as coisas do dia a dia, as coisas importantes, se você não fizer o que é essencial para você. Sim, porque se você não fizer o essencial, o MF, o E ou o MF, você não vai estar abastecido. Imagina, um carro sem combustível, ele não anda. Então, eu já foco na minha energia. Então, eu já oro, eu já faço meditação da gratidão, eu vou pra academia. Quando eu chego da academia, eu já vou fazer a comidinha das minhas meninas, fico com meu marido. Todo santo dia? Todo santo dia. O que o todo seu santo dia traz? Cara, o meu todo santo dia traz meus frutos, porque você é fruto daquilo que você faz todo santo dia. Então, a pessoa que está nos olhando, né, nos escutando, o que ela quer, ela precisa dizer, cara, eu preciso plantar semente, porque uma das leis universais ela é de semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. A colheita, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, como o meu valor muito forte é Deus e a energia, que é a frequência e a vibração, depois o meu próximo valor vai ser a família. Mas quando ela vem a família, vem o trabalho, que é a minha missão, eu já estou muito abastecida. Por quê? Porque eu já conversei com o meu criador, o meu carro, o meu veículo já está abastecido para eu conseguir fazer as outras coisas. E às vezes as pessoas elas invertem os valores. E tá tudo bem, mas acaba ficando muito triste, no vazio e tal. Doente. E muito legal, Robson, uma coisa às vezes é que a pessoa diz que é o valor dela. Mas para você ver se realmente é o teu valor, você vai precisar o quê? Ver assim, no meu dia, o que eu faço? Porque às vezes você diz assim, meu valor é minha família, meu filho, mas não consegue ficar um minuto com o filho. Sai correndo pro trabalho, come tal. Então, o teu valor de verdade, isso às vezes é teu valor consciente, é o que você deseja, mas não é realmente o teu valor que tu faz.
Por quê? Porque o nosso inconsciente é 95%. Então você precisa realmente não só querer aquele valor, mas você fazer, habituar aquele valor todo santo dia. Consistência, para ele realmente virar o teu valor. Então isso realmente eu faço. Então isso que eu tô te falando são valores que não estão só no meu querer, eles estão realmente na minha vida. E isso, amigo, muda tudo. Por quê? Porque os nossos valores são exatamente o que nos movem. Então eu não sei se a galera sabe, mas, por exemplo, o teu valor é o que te motiva a fazer algo. Então você precisa ter um valor muito forte para realmente aquilo fazer acontecer. Que nem uma mãe, né? Tipo, a mãe, se ela tem um valor muito forte do filho. Se vier um cachorro, já aconteceu isso comigo. Uma vez veio um cachorro em cima da Liz e, cara, eu fui em cima do cachorro. O cachorro era muito maior, mais forte que eu. O cachorro... por vai quê? pra cima. Vai pra cima. Então é isso. Se você realmente tiver um valor forte, pode vir tempestade, pode levantar gigante, pode vir o que for, mas você vai conseguir superar, porque o teu valor vai te mover. E o teu valor, amigo? O meu valor é honestidade, família, Deus, saúde, alegria. Eu sou que nem você, se eu tô dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de algo que a gente está fazendo e não tem alegria, melhor a gente não fazer, porque se torna pesado, isso vai somatizar e vai trazer um peso maior, uma consequência lá na frente, tá? Para mim precisa ter simplesmente contribuição, não adianta só eu ganhar, tem que ser o ganha, 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 ganha. Eu tenho que ganhar, você tem que ganhar, a Martucci tem que ganhar, o Resiliência tem que ganhar, nosso público tem que ganhar, por isso que eu quis fazer e acreditei ainda nesse formato do podcast, do Resiliência Cast, que a gente vai trazer pessoas queridas, onde nós vamos crescer. O Martucci aqui, a gente já gravou uns testes, já falou, nossa, nunca aprendi tanto, e a nossa audiência vai ganhar, isso vai ser replicado e colocado em atitude, então o ganha, 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 ganha para mim também é muito bom, e coerência. Tá? O que está acontecendo? Eu criei os 6 Cs e depois a gente pode falar disso. E um dos Cs é coerência. Eu fui para a Índia e uma grande mestra minha, ela me desmistificou o que é coerência. E vamos ver se a gente bate aqui dentro de você. O que está acontecendo com as pessoas que estão deixando elas ansiosas, depressivas, com uma angústia dentro do peito? Elas não sabem quem são, elas não têm clareza dos seus valores e elas não expressam o que estão pensando. Quando elas não expressam o que elas não estão pensando, o que elas estão sentindo, elas acabam agindo e não tendo atitude do que realmente queriam ser e o que queriam fazer. E a partir disso elas se tornam incoerentes. Então ela tem algo que tem um valor e ela sabe para onde é que ela ir. Ela tem um pensamento que faz ela agir ou não agir, porque a mente mente ou a mente potencializa, depende de como você cuida dela. Me gera uma emoção que pode ser positiva ou negativa e a partir disso a minha atitude vai ser coerente ou não. Né? Então eu te pergunto, as minhas atitudes elas vêm muito em cima de quem eu sou, dos meus valores, daquilo que eu estou sentindo, em prol dessa contribuição, dessa união de Deus, da alegria, da honestidade, da família, né? E sou determinado naquele objetivo. A minha esposa fala, você é muito sortudo, porque onde você põe o foco, o objetivo você alcança. Pode ser que demore mais tempo ou não, mas isso acontece. Por quê? Eu estou sendo coerente comigo, eu estou num lugar mais de testemunha, de observar a atitude das pessoas, como você falou agora, porque não adianta você falar e não agir. Não adianta você falar assim, Amush, posso fazer umas lives aí e eu queria pôr o meu conteúdo dentro do Resiliência Humana? Não, primeiro eu vou lá meditar, eu vou escutar Deus, eu vou orar, conversar com Deus, vou esperar aquela mensagem chegar aqui na sede da alma, para que eu esteja alinhado com meus valores e meus pensamentos e eu esteja coerente com aquilo que é o Amush de verdade. A partir disso, as coisas fluem. Né? Então essa depressão, essa busca incessante que as pessoas estão tendo por respostas, elas têm que buscar onde? Dentro delas, porque às vezes a pessoa busca no pastor, busca no padre, busca no psicólogo, busca nos pés da vida, mas ela tem que buscar primordialmente nela. Por quê? Porque todas as respostas estão dentro da gente. Deus mora dentro de nós. Só que o que acontece? A maioria de nós
em razão da nossa criação, em razão da nossa vida corrida, de estar nesse piloto automático. A gente não tem esse tempo de mergulhar dentro da gente. Por isso que é tão importante fazer uma terapia, por isso que é tão importante fazer um curso de imersão de 3 dias, por isso que é tão importante você ter mentores, se colocar na agenda, para que você possa de verdade perceber o que você quer. Porque sabe o que acontece, Ramush, que eu vejo muito no meu público, nas minhas alunas, que a pessoa, por exemplo, há 10 anos atrás, ela tinha um sonho, um objetivo, ela era uma pessoa. Só que nós mudamos o tempo inteiro, nós não somos permanentes. Aí, realmente, há 5, 10 anos atrás, ela era aquela pessoa. Só que agora ela mudou. E ela está vivendo como sendo a mesma pessoa que ela era há 5, 10 anos, com os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Só que dentro dela, ela tem outros, mas ela está vivendo os passados. E isso, a pessoa, para desapegar, é muito doído. Por quê? Porque ela tem medo do novo. Ela tem medo de arriscar. Tem uma frase da neurociência que eu acho muito massa, que é assim: o ser humano, ele prefere o inferno conhecido ao paraíso desconhecido. Repete. Isso, cara, é muito forte. O ser humano prefere o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. E é muito forte isso. Por quê? Porque, de fato, as pessoas, elas se acomodam naquele lugar. Zona de conforto. Zona de conforto, que é doído. Às vezes está num relacionamento que machuca, que é abusivo. Às vezes está num emprego que não reconhece, que não ama mais. Mas ela conhece, ela sabe lidar com aquela dor. Ela já viveu aquela dor. E daí, para que ela possa ir para um lugar que seria um paraíso, ela vai ter que voar. O Rubem Alves fala algo muito lindo, que ele fala assim, que na verdade, o ser humano, ele sonha em voar, mas ele tem muito medo da queda. Mas a verdadeira liberdade mora exatamente nesse espaço, onde você resolve voar, você voa e você percebe que você agora é livre. É livre para ir para um lugar que você não conhece, mas que a tua alma te sinaliza para ir para aquele lugar. E ali é o lugar que ela está sinalizando, que é o lugar da tua felicidade, que é o lugar onde você está se sentindo confortável. Por quê? Porque às vezes você está com um sapato que cabia em você quando você tinha 10, 12 anos, mas agora que você tem 35, 40 anos, esse sapato, se você tentar colocar, às vezes não vai calçar, ou se calçar, vai ficar muito apertado. E as pessoas, elas acabam ficando nesse lugar, nesse aperto. E isso causa muita mágoa, isso causa muita dor, isso causa muita angústia. Então eu percebo isso, sabe? Que a gente precisa arriscar mais, a gente precisa usar mais. Porque quando a gente coloca o pé, Deus dá o chão. E o nosso caminho, as coisas acontecem, não é tipo assim, de uma hora para outra. Não, demora, é um tempo. Você precisa indo. É que nem o farol do carro. Eu sei para onde eu tô indo, por exemplo. Tipo, eu tava vindo aqui pro Resiliência. Mas eu não consigo ver o Resiliência naqueles 50, 100 metros. Curtir a viagem. Mas eu consigo ver os próximos 50 metros. Tem uma historinha de um livro, eu não vou lembrar o nome do livro, que ele é cavalo, não sei o quê, tipo, enfim. Mas é muito legal, porque o menino tá conversando com o cavalo e ele tá numa floresta toda escura. E ele tá perdido. E daí ele fala assim, eu não sei como eu vou chegar lá. Aí o cavalo só fala assim pra ele, você consegue ver o próximo passo? E ele olha assim, ele fala assim, o próximo passo eu consigo. Então ele fala, só dê o próximo passo. E é isso, as pessoas, elas estão andando angustiadas porque elas querem ver o caminho inteiro, elas querem ter certeza de tudo, elas só querem colocar o pé e dizer, não, tem chão. Mas, cara, quantas vezes a gente, quando foi aprender a andar, a gente caiu, a gente foi falar, a gente errava, a gente falava tudo errado. E é assim o aprendizado. Você está falando, está me vindo um insight de uma cliente minha que veio em busca de fazer algo novo, né? E ela se jogou em cursos, em livros, né? O autoconhecimento. Gosto muito da frase do Tadashi também, que autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim. Uau, e ela sei. O autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim. Por quê? Nós somos impermanentes, nós estamos em mudança o tempo todo. Então a gente tem que se conhecer até o final da nossa vida. Porque a gente não sabe, quando eu tiver, hoje eu tô com 47 anos, quando eu tiver com 67 anos, daqui 20 anos, eu já vou ter mudado muita coisa, como você tá falando. E eu vou ter outras percepções, outras dúvidas, outras adversidades. O mundo vai estar totalmente diferente, como o mundo vem crescendo, tecnologia. E eu tenho que estar me conhecendo para saber lidar com essa nova forma, né? Então, a gente tem que estar em processo de autoconhecimento. E essa
minha cliente veio em busca de construir uma marca, um negócio, um serviço novo. Né? Eu venho desenvolvendo marcas, serviços e produtos com propósito, com alma, porque a gente está percebendo que se não for algo que complemente todos os segmentos da vida das pessoas, do universo que a gente vem vivendo, as coisas ficam meio desconectadas. E toda essa mudança dela, esse autoconhecimento dela, começou a afastar ela do parceiro dela. Por quê? Fato, né? Ela estava em um desenvolvimento muito mais rápido e o parceiro estava ali simplesmente ainda estagnado naquela mesmice e tudo mais sem fazer. Eu lembro minha história com a minha esposa, com a Jade, que um dia ela falou assim, ou a gente segue um caminho novo ou a gente se separa. E eu pedi para ela e peguei na mão dela e falei assim, você pode me mostrar esse caminho? Porque eu não sei mudar sozinho. Né? Que aí a gente fala, mentores, cursos. E aí a gente foi fazer curso de desenvolvimento humano, foi parar no Tony Robbins, foi para a Índia, foi fazer constelação familiar, foi fazer renascimento, foi fazer um monte de curso e juntos nós caminhamos em bloco em prol de construir nossa família, objetivos e valores em comum. E aí, o que a gente aprendeu? Que é na caminhada. É no trajeto, é esse passo um atrás do outro e não no objetivo. Porque você vai chegar no objetivo e vai falar, quero outro objetivo. Mas se você não curtiu a viagem, nada disso vai fazer diferença. Eu lembro eu em Machu Picchu fazendo o caminho para chegar até a cidade lá de Machu Picchu e um dos momentos mais bonitos que eu vivi nessa caminhada não foi chegar na cidade lá perdida, mas sim o trajeto. A chuva, eu passando frio e eu tentando lidar com as minhas emoções e continuar minhas botas bem molhadas, frias, meus dedinhos já congelando, Tadashi lá na frente, Fabrício Saiter não estava nessa, quem que estava atrás? Tinha alguém que estava atrás também muito longe e eu sozinho caminhando e de repente veio uma criança chorando até mim, toda arranhenta, toda suja e quando aquela criança aparece eu esqueço tudo, né? E falo, preciso contribuir na vida dessa criança. Ponho a mão no bolso e tiro uma bala. Tem aquela bala da Copenhague, que é dura pra caramba, que é de doce de leite, você já comeu? Sim. E dou essa bala pra essa criança. Essa criança põe a bala na boca e morde, ela é dura, no frio, ele não consegue quebrar. Uau. E ele me olha com raiva. Uau. Mas quando ele tava com raiva, o que ele fez? Ele morde a bala. E aí vem aquele doce de leite. E quando vem o doce de leite, ela chora de emoção. E quando essa criança chorou de emoção, eu vi a presença de Deus. E a gente tá com a presença de Deus em toda a caminhada. Só que a gente quer buscar ela onde? No objetivo final. Verdade, no resultado. No resultado. E se você não olhar para esses sinais e para esses pequenos momentos que você está ali às vezes com raiva, com tristeza, com uma angústia, e ali você se conectar com a sua alma e às vezes fazer um movimento, esse movimento pode ser até dar uma mordida forte para liberar o docezinho, você não vai curtir a viagem. Então esse curtir a viagem, né, em direção ao desconhecido, que é isso que você falou, é preferível ficar no inferno conhecido que o desconhecido iluminado, é o que faz isso tudo se chamar de vida. Né? Você vem vivenciando, você está paralisado. Eu lembro de uma outra história muito legal que você está afogado. Acho que foi Kevin Costner que contou essa história. Você está num navio e esse navio afunda. E você sai nadando e você já está cansado de nadar até alcançar um lugar para você se apoiar. E de repente você vai a uma madeira e vê uma porta boiando. E você vai nadando até essa porta. E quando você sobe nessa porta, está escrito uma palavra: sonho. Uau. Então se você não está sonhando e você não está se movimentando em algo diferente em direção à sua vida, você vai ficar nesse desconhecido, sofrendo, vai achar que isso daí é vida e não vai curtir a viagem, não vai estar atento aos sinais. Então o que você está falando é muito isso. As pessoas estão esquecendo de curtir a viagem, o trajeto. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, né? Não sabemos a nossa senha. E é legal que o Marco Aurélio mesmo, que é um estoico, quando foi perguntado, enfim, quando ele fala sobre a felicidade, ele menciona, inclusive, que o que acontece? Para ele, a felicidade
ela é exatamente tudo aquilo que está nos acontecendo. Por quê? Porque tudo que nos acontece tem um propósito, tem uma razão de ser. E as coisas Ou é não bênção, necessariamente... ou é aprendizado. E as coisas não necessariamente, aquilo que é bom é agradável. Isso é frase dele, isso que eu gosto muito. Por quê? Porque às vezes não é agradável estudar para uma prova, não é agradável, às vezes, tipo, ter que fazer um relatório que você tem que fazer. A mãe, passar a noite inteira acordada quando tem um filho, mas é bom. Aquilo tá nos levando para algum lugar, tá nos fazendo aprender, fazendo a gente avançar. Então, tudo na vida, a vida, ela tem uma conexão. A natureza, ela nos mostra que existe uma ordem. E tudo aqui existe um propósito, uma razão. Então, seja lá o que a gente está vivendo, pode não ser agradável, mas é bom para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Como você falou, precisamos tirar dos nossos acontecimentos as pérolas e as bênçãos que ali existem, porque tudo tem, ainda que seja um livramento, ainda que seja um aprendizado, ainda que seja para nossa evolução, porque aqui a gente está para evoluir. No final de tudo, esteja eu na minha função X, Y, PTO, cada um onde está, tá para evoluir, tá para crescer, tá para aprender algo. Então a gente precisa ver essa vida de uma forma mais leve, de uma forma mais conectada com o aprendizado, com a evolução. Porque senão a gente se perde, a gente fica muito pro objetivo, pro objetivo, pro objetivo. E o objetivo, quando ele se concretiza, ele é muito rápido. Então, tipo assim, você viu o seu nome ali, passei no vestibular. Casei, passou a noite. Tive filho, passou o dia. Quero ganhar meus 1 milhão, tá lá na conta. Então, as coisas acontecem, elas são rápido, mas o que realmente foi a vida? Foi o processo. Então, não foi aquele resultado, foi o processo que te levou para o resultado. Então, se você não curte o processo, você não consegue verdadeiramente ter plenitude. Porque você fica sempre quando a gente não curte o processo, a gente não vê os aprendizados e não valida as transformações que estão dentro de nós. A gente não é grato. A gente não vem, né? Eu tenho lá meu livro, Minha Gratidão Diária, e ele fala muito isso, de agradecer até as dificuldades, agradecer as adversidades, para que a gente possa validar isso, reconhecer e saber que na próxima vez que aquilo que aparecer na nossa frente, a gente possa seguir um outro caminho. Cada vez mais eu vejo as pessoas repetindo padrões, comportamentos, sentimentos e histórias em outros contextos. Então, sangra e perde um relacionamento, perde um emprego, muda de cidade ou muda de profissão, elas não tiram aprendizado, não valida, né? Na minha história, trabalhei como engenheiro civil, depois fui trabalhar no Brás na 25 de março, depois fui ser dono de festas, baladas e eventos, para depois começar a trabalhar com autoconhecimento, com mentorias, hoje crio produtos, serviços, tenho outras empresas, mas eu precisei curtir lá a engenharia. Eu lembro eu lá no prédio da construção, me divertindo com todos os colaboradores e dançando um forrozinho, e aquilo me fez aprender o quê? A me comunicar com todos os tipos de pessoas. Me comunicava com o pedreiro, com o servente, com o mestre de obra, com o engenheiro-chefe, com o presidente da empresa, e ali eu aprendi a fluir em todas as áreas. E se eu não tivesse o aprendizado, agora eu reclamasse, putz, trabalhei lá na construção civil e nada me preenchia. Não, ali me trouxe aprendizados. Trabalhei no Brás na 25 de março. Quanta gente eu conheci, dono de empresa, grandes magazines, pessoas de outros países que vinham comprar coisas aqui no Brasil, pessoas carentes que enchiam a sacola de mercadorias e saía vendendo, pessoas que iam para a Amazônia para encher um barco, para ir de margem em margem vendendo. Então, quantas coisas... E ali, se eu não tivesse validado tudo isso, a minha comunicação não estaria boa, hoje eu teria dúvida de quem eu sou, e ali a gente quebrou também, teve histórias muito ruins de passar por dificuldades e apertos que se eu não tivesse trazido para dentro de mim como ser resiliente e crescer. Lembro que eu fiz uma festa, um evento onde eu cheguei a dever R$1,5 milhão no banco, e a gente conseguiu, com honestidade, como diz o nosso amigo Geraldo Rufino, com um sorriso na cara e honestidade, e falando que a gente vai cumprir com as nossas obrigações, superar tudo isso e alcançar resultados positivos. E se eu não validar toda essa trajetória, toda essa história, o próximo passo só é um próximo passo.
Então eu trago essa reflexão aqui para nós e para quem está nos escutando, porque isso vem refletindo dentro de mim agora. O que eu não estou validando na minha história? O que você não está validando na sua história? Que você está repetindo, que você precisa validar e ressignificar isso dentro de você para poder alcançar o que você tanto quer e estar nesse estado de presença, estar nesse estado de alegria, de amor, de divindade, nesse estado de estar de conexão com tudo que está acontecendo à nossa volta. Se você tem que aprender algo, o que você precisa aprender? Né? Porque a gente aprendeu muito nesses cursos, nesses eventos e até, né, nessas contribuições que a gente dá. Eu faço uma brincadeira e a Andresa pode falar. Quando a gente faz live, a gente aprende mais do que ensina, não é isso? Muito mais, porque o primeiro ouvido que ouve é o nosso. A primeira boca que fala é a nossa. E a gente fala muito do que está no nosso coração. Eu sempre abro uma live e quando eu tô falando de mim, na verdade. E o que a pessoa precisa entender é isso. Quando ela fala que você começou a fazer o podcast falando isso, que as pessoas elas pararam de falar. E é assim, gente. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando o corpo fala, a boca cala. Então, se você não fala, o teu corpo está sentindo. Então, você trabalha com muita gente. Então, a pessoa está sentindo dor de cabeça, ou ela vai sentir angústia, ela vai ficar com síndrome do pânico, vai ficar com alguma coisa. Por quê? Porque se a boca cala, o corpo vai ter que falar, porque algum lugar vai ter que sair. E quando a gente está fazendo uma live, por exemplo, a gente está falando, a gente está se expressando, a gente está contribuindo, e tudo isso é muito bonito. Por quê? Porque nós estamos também nos conhecendo. Porque o nosso conhecimento é como o Tadashi, você falou, Tadashi, né? Não tem fim, porque nós somos impermanentes. Agora eu tô me conectando contigo, a gente tá se juntando de novo, eu tô pegando um pouco do Ramush pegando um pouco da Andresa, e a gente vai o tempo inteiro se alimentando, evoluindo, crescendo, e quando a gente chega nesse lugar de crescimento, a gente precisa transbordar, porque se a gente não transborda, que é o que você fala muito de contribuição, a gente vai o quê? Ficar com mágoa, a gente vai ficar com ressentimento, a gente vai ficar com um peso absurdo e a gente não consegue evoluir. Porque uma pessoa pesada, um avião pesado, ele não voa. Um carro que tá cheio, ele não anda. Então, a mesma coisa é você. Às vezes a pessoa, ela diz, eu sou boazinha. E daí ela leva o problema de todo mundo. Eu vejo muito isso acontecer. E daí ela quer resolver o problema da mãe, do pai, do irmão, nananã. E quando ela não resolve nem o problema dos outros, nem o problema dela. Por quê? Porque ela precisa tá leve, ela precisa andar para ajudar, para ir até empurrar alguém, eu preciso estar leve, eu preciso ter essa força, eu não posso estar carregando um monte de coisa junto comigo. Então é muito importante a gente perceber que esse mergulho interior, esse autoconhecimento, ele é essencial. Como você definiria autoconhecimento? Ramush, eu definiria autoconhecimento como sendo esse lugar em que eu mergulho num lugar onde só quem entra sou eu. Não tem, eu posso até falar e a outra pessoa pode estar entrando junto comigo, mas quem entra mesmo só tem, é como se fosse assim uma porta que só eu consigo entrar lá dentro. Por quê? Porque são as minhas memórias passadas. Até às vezes eu mesma não tenho permissão de entrar em alguns lugares. Por quê? Porque eu bloqueei, eu tranquei aquela chave e eu joguei no lugar que nem eu sei. Eu nem sei aonde está essa. E como que eu descubro? Aí vai ser, sabe, a construção, tijolinho por tijolinho, para poder chegar e abrir essa portinha. Para minha mente inconsciente me dar permissão de dizer, não, agora ela está pronta. Se eu abrir essa porta, eu não vou destruir com a vida dela. Ela me mostrou que ela foi construindo tijolinho por tijolinho e agora ela consegue abrir esse lugar. Então, o autoconhecimento é um lugar que só você entra e que você precisa ter paciência. Você precisa ir entrando aos poucos. Por quê? Porque existem memórias do passado que você, às vezes, não está pronta para entrar lá. Então, você, conforme você vai mergulhando... E como que eu faço, Andresa? É tudo, gente. Por exemplo, uma coisa que você desagrada. Porque se existe algo no Robson que me desagrada, tá falando muito mais de mim do que do Robson. Por quê? Porque o filtro SARA, né, que é o sistema ativador reticular ascendente, passa por mim. Então, o filtro é meu. Então, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te alegra, tudo aquilo que você deseja, tudo tá falando sobre você. Desde o que você quer, o que você não quer, o que te incomoda. Então, nós não podemos deixar nada desapercebido do nosso campo de visão. Eu sempre falo assim, algo, tipo, me magoou muito. Eu faço, opa, o que eu preciso olhar? O que eu preciso enxergar? Por que tá me magoando tanto? Por que isso me machucou? Tá falando sobre mim. Então, o autoconhecimento é esse lugar onde eu mergulho dentro de mim.
E às vezes não é fácil, mas o tempo inteiro, se a gente se permitir, a gente está se conhecendo. Porque as pessoas é onde mais nos revelam, sabia? Você sabe, óbvio. Então, tipo assim, quando eu olho o Ramushi e eu tô me vendo pelos olhos do Ramushi, tem até uma vez eu estava numa aula de filosofia que eu achei muito legal, que ele falava assim, que não deveria existir espelhos, né? Que Deus construiu a vida e que não tinha que ter espelhos. Eu fiquei, nossa, mas por que não tinha que ter espelho? Porque, na verdade, quando veio a construção, eu teria que ser vista a partir do olhar do Ramushi. Eu olhando para o Ramushi, eu me vejo. Então é isso, gente. Eu tô me vendo através dele. Por quê? Porque no final nós somos todos um. O ser humano, todos temos Estamos as todos mesmas dores, conectados. todos conectados, com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, mas cada um está no lugar, está no momento, mas o outro me revela muito quem eu sou. E se você pudesse dar uma dica, nossa audiência é muito grande e esse podcast vai chegar no ouvido de muitas pessoas, e tem uma pergunta que todo mundo faz no Resiliência Humana. Por onde começar? Por onde a Andresa começou? E qual é a dica que você que está há tanto tempo nesse caminho do autoconhecimento, contribuindo com tantas vidas nas suas lives, nos seus livros, nos seus cursos, por onde eu começo? Essa é uma pergunta forte, porque assim, para cada um vai ter um começo. A grande verdade é essa. Para mim foi um, para você foi outro. Mas um começo que eu acho muito bacana é começar por perguntas. Se pergunta, porque às vezes a pessoa tá, eu não tenho como pagar terapeuta. Ai, tipo, o livro me cansa. Ai, não sei o que. Então, cara, então faz assim. Começa por você, sabe? Tipo, na hora que você acordar, faz algumas perguntas para você. O que eu fizesse hoje que vai me trazer felicidade? O que acontece durante o meu dia que mais me incomoda? O eu vejo nas outras pessoas Que está incomodando em mim. que está incomodando em mim? O que eu vejo também que eu admiro, que eu me inspiro? Então são perguntas que vão te dar um direcionamento, porque eu falo, Ramushi, o autoconhecimento ele não é velocidade, ele é direção. Então, se eu estiver indo na direção correta, vai acontecer Uma mudança. uma mudança, e essa mudança vai me levando para algum lugar. Então, as perguntas poderosas que falam, né, hoje, perguntas poderosas, elas nos levam para algum lugar. Agora, por onde eu começo a loja? Se você tiver uma terapia, vai ser extraordinário. Se você fizer uma imersão de 3 dias, cara, tipo, essas imersões mesmo, hoje eu faço muita imersão, né, eu faço Success Mind, faço outros treinamentos, por quê? Porque o que me conectou nesse autoconhecimento foi a imersão. Exatamente, eu fiz o DL há muitos anos atrás, 2015, que é o NEIO, enfim, e naquela imersão ali eu fiz com o Hélio, aqueles 3 dias me revelaram, tipo, uma Andresa que eu não estava vivendo. Ou seja, eu abri portinhas ali que eu não estava querendo acessar. A minha iniciação no autoconhecimento... Foi também, né? Porque eu achava que autoconhecimento, psicologia, terapia é para louco. Sim. E tem gente que ainda acredita que é assim. Sim. Também foi numa imersão onde a gente colocou 3 dias aqui do Resiliência Humana, junto com a Juliana Vasilian e a outra Ju Caldeira, a gente vem fazendo uma imersão de 3 dias, que é justamente isso, para as pessoas poderem começar a entender, sentir, se conectar com a sua essência. Eu gosto muito de um provérbio chinês que também diz que o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Então, se você não olhar para o seu mundo interno, e são essas imersões, essas perguntas poderosas, essa vontade de querer mudar, se você está num lugar que você está se sentindo desconfortável, um ambiente que já não faz mais parte de você, se suas atitudes, seus comportamentos estão te levando para uns caminhos que não te faz feliz, autorresponsabilidade. Eu gosto de autorresponsabilidade radical. Tem que começar com quem? Sim, Com você, comigo, para começar a olhar. Não é culpa do meu pai, não é culpa dos meus antepassados, não é culpa da minha esposa, não é culpa do governo. Eu tenho que me movimentar e me responsabilizar para a coisa começar a caminhar e as coisas começarem a sair do jeito que eu quero. E se não começar por mim, a gente sabe, não vai cair do céu. Né? E é esse movimento, é isso que a gente do Resiliência Humana quer desenvolver nas pessoas, que as pessoas possam olhar para dentro de si e comecem a olhar e ressignificar suas dores para poder abrir essas caixinhas que você falou, que algumas ainda nem sabem,
né? Quantos trabalhos a gente faz de autoconhecimento e a pessoa falava, eu nem imaginava. Eu nem lembro disso. Eu nem lembro. E eu já tive essa frase, né? E eu posso até dar um depoimento. Eu tinha uma distância muito grande com o meu pai, né? Por um acaso ou outro, uma discussão besta que ele teve com o meu pai, uma caixinha foi trancada dentro de mim. E eu, num desses trabalhos, lembrei o quanto o meu pai tinha de amor comigo, num caminhar na praia, a gente brincando no Guarujá, eu até me emociono, e ele me abraçando e falando eu te amo. E eu dizia pra mim mesmo que meu pai nunca tinha falado eu te amo pra mim. E sim, mas devido a alguns traumas, algumas dores, essa chavinha estava trancada e eu não conseguia acessar isso. E através de processo de autoconhecimento, tem a minha primeiro trabalho interno, foi uma lembrança de eu caminhando no Guarujá com pequenininho, aprendendo a andar, e meu pai me ajudando a andar. Né? E isso desperta o que agora em mim? Alegria, amor, mas eu precisei deixar de lado aquela dor que eu tinha, aqueles conceitos que às vezes nem são reais, né? Que a criança ferida cria por não ter recurso, os eventos serem muito rápidos ou ser muito pesado, ele não ter características e forças e capacidades para saber lidar com uma situação, e ele tira um significado dentro daquilo que às vezes nem é real, né? Eu faço uma brincadeira, um dos meus maiores traumas que eu tive é meu pai e minha mãe brigando por uma briga de trânsito. Eles só estavam brigando pelo trânsito. Quem nunca brigou pelo trânsito? Sim. Mas aquela criança de 5 aninhos, 6 aninhos, não tinha recurso para identificar que eles só queriam chegar mais rápido no lugar. E dá um significado rápido e trava todo um sistema. Então que a gente possa abrir essas chaves, olhar para que a gente possa começar a construir onde a gente pega essa chave para poder abrir essas portas, para que a gente possa olhar para esse desconhecido, e para isso precisa. Às vezes é difícil, mas é libertador. Porque, por exemplo, quando a gente fala de dor, eu vejo 3 lugares que nos colocam muito na dor. Primeiro é a não aceitação. Então, tudo aquilo que eu não aceito, que eu nego, vai ficar doendo. Por quê? Porque eu não estou aceitando. Eu só tenho como me autoconhecer, modificar, se eu aceitei. Ainda que seja ruim aceitar, gente, não é ficar, tipo, de braço cruzado, ficar reclamando, não, é aceitar, não, realmente, eu tô com essa dívida, beleza, o que eu vou fazer? Meu relacionamento tá mal? Beleza, tá mal. Mas qual que é a atitude positiva que eu posso tomar para melhorar isso? Para melhorar isso. Então, primeiro ponto é a aceitação. Sem aceitação, você não vai... Então, quando a pessoa, ela tá muito na dor, existe algo para aceitar ali, para fazer o ciclo da mudança. A segunda coisa que eu vejo muito é o julgamento. Julgamento e a crítica, tanto o auto-julgamento, se julgar, se culpar. Nossa, mas se eu tivesse feito isso no passado, se eu tivesse tido essa atitude, nossa, eu errei nisso, parará. Ou julgar o outro, criticar o outro. Não, mas eu não consegui por causa do meu pai, meu marido que é assim e tal. Então, o julgamento, ele nos aprisiona. E a terceira grande dor, eu vejo a comparação. Então, geralmente, eu mesma, Andressa, quando às vezes eu me vejo mais triste, eu falo assim, opa, Andressa, com quem que tu tá se comparando? Por quê? Porque às vezes a gente tá bem, a gente tá caminhando e tal, mas a gente começa a olhar, nossa, mas tipo, fulaninho começou ontem, já tá assim e tal, o que eu não tô fazendo? Ai, não, o que tá acontecendo? Então, assim, a comparação, ela faz com que nós sejamos muito injustos conosco e nos leva para um lugar de inferioridade. Por quê? Porque quando eu me comparo com alguém, eu faço assim, nossa, era para eu ter mais e eu não tô tendo. Então ele me leva para um lugar de inferioridade, para um lugar de ingratidão. Me leva para um lugar o quê? De aprisionamento. Então esses 3 pontos eu percebo que nos traz muita dor. Então eu preciso aceitar, eu tenho que parar de julgar e eu tenho que... A comparação, ela só pode existir comigo mesmo, com quem eu era no passado, com quem eu tô agora. Por quê? Porque cada um tá na sua corrida, cada um tá na sua caminhada. Tem que focar no seu. O que é o seu? Então focar na tua casa, focar na tua empresa, focar no resiliência, focar na tua mulher, focar nos teus filhos. É foco na tua vida. E quando você foca em você, automaticamente você contribui. Por quê? Porque você tá focando na tua árvore. A tua árvore vai dar fruto, só que tu não come. A árvore não come do próprio fruto. A árvore, ela dá o fruto pro outro. Então quando a gente começa a perceber isso, a música, o compositor, ele não compôs para ele compôs para o outro, o quadro, ele não pintou para ele pintou para o outro. Então, no final de tudo, a árvore, ela dá fruto pro próximo. Então, mas ela precisa focar no quê? Nela, na semente dela, na raiz dela, nela prosperar. E depois vai pro outro. Mas o que é que o pessoal fica? É olhando muito pro lado, é crítica, é julgamento, não foca em si. Eu falo que se comparar é comparar. Parar. Eu parei. Eu paro a minha vida. Gostei, não tinha tá? estado essa. Quando eu julgo, eu me distraio.
distraio. E distancia também. Distrair. Eu estou traindo a minha essência. E quando eu não aceito as coisas como elas são e quero ter o controle dela, cada vez mais eu sou controlado. Uau! A gente não consegue controlar o que vai acontecer. Né? É querer ser muito... Deus, né? Eu não ia querer usar essa palavra, mas muito grandioso para querer controlar as coisas. O que a gente tem que seguir é o fluxo, como a água vem. Né? A água ela vai contornando, ela agora fugiu a palavra. Tá bom, vocês entenderam. Ela vai permeando. Vai permeando vai. em volta daquilo para que aconteça. Então, cada vez mais, a gente tem que seguir esse fluxo da vida. Sim. E o fluxo da vida é aceitar as coisas como elas são, o que cabe a mim, né? E eu querer parar de resolver a coisa dos outros. Como você disse, resolver a mim. Uma coisa que você quer perder a amizade comigo é querer julgar os outros sem saber a história dele. Vista os sapatos daquela pessoa primeiro, para saber por onde ela passou e quantas bolhas ela fez e quantas pedrinhas entraram, para você poder falar. Todo mundo tem uma história difícil por trás. E se a gente não acolher... Então a pessoa que está gritando com você, a pessoa que está triste, que está escondida, que fica no celular o tempo todo, ela está com uma dor. E talvez você contribuir com o seu melhor possa ajudar para que a gente possa simplesmente seguir a vida e fazer as coisas acontecerem. Quero terminar, a gente já está aí falando que se a gente deixar, a gente fica 2 horas. Saber qual que é o legado que a Andresa quer deixar. O que ela vem construindo e que ela quer construir, o que ela quer deixar? Qual que é o cume da montanha que talvez ela tenha que trilhar para poder seguir e estar completa verdadeiramente? O legado que eu sinto que eu tô deixando é, primeiro com minhas meninas, né? Os 2 frutos que eu dei aqui na Terra. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso, com Laís, porque vai ser a partir delas que o nosso legado vai continuar e as gerações que elas vão ter. Andresa, especificadamente com as mensagens, espero que essas mensagens elas perpetuem para que o mundo, assim como hoje a gente fala, Marco Aurélio, Jesus, Davi, que um dia pessoas possam lembrar não de Andresa, mas da mensagem que Andresa deixava e daquela congruência que você fala, porque nada adianta você deixar uma mensagem e você não ser congruente com a mensagem que você deixa. Então, é algo que eu me ocupo muito com minha congruência. Então, o meu legado não é nada grandioso aos olhos dos homens, mas é grandioso para mim em termos de transformação. Então, eu não sei aonde Deus quer me colocar, mas eu já falei para ele, Pai, eu sou tua serva, e eu sou uma boa soldada. Aonde você me colocar... Exército do bem. Exército do bem. Onde você me colocar, eu vou. Então, assim, eu não sei o que Deus tem para mim. Mas, seja o que Ele tiver, eu me coloco totalmente à disposição. Mas eu sei que a força, ela vai estar através da mensagem. Porque você vê Jesus, todos aqueles que construíram grandes legados, partiu de uma mensagem. Por quê? Porque a mensagem, primeiro, ela constrói na nossa mente humana e depois vem pela fala, que é a verbalização, e depois são pelas atitudes. Então, que eu possa ter esse discernimento, porque às vezes a gente não tem esse discernimento é diário. Então, o meu legado é causar o quanto mais, através das minhas mensagens, transformações que possam se perpetuar, que possam ir além. Mas isso, lógico, se for da concordância de Deus. Porque nada para minha honra, para minha glória, mas para a glória dele. Então, se ele entender que isso é possível, eu falo para ele, eu me coloco aberta para o Senhor fazer. Porque eu sei que eu sou pequenininha, somos pequenininhos, mas que nos tornamos grandiosos através daquilo que fazemos, né? Das nossas obras. Fica uma grande dica aqui que é você aprenda a se comunicar. Eu acho que é verdade. A palavra, o que você vem falando... É muito importante. Então, qual que é a mensagem que você vem levando para o mundo? Porque se você está levando uma mensagem de pessimismo, de reclamação e de dor, a gente já sabe o que vai acontecer, o que é que você vai atrair, né? E aí eu chego e termino esse podcast e primeiro para você que está aqui até o final, compartilha, indica, faz o que você tem que fazer. Se algo aqui que foi na nossa voz te trouxe algo produtivo, coloca isso em prática. Né, e ensine as outras pessoas. Cada vez mais eu vejo, se você só escutar isso, você vai aprender tantos %. Verdade. Se você
colocar em prática, mais porcentagens. Agora, se você ensinar isso, vai tomar e vai fazer parte de você. Então, que você possa levar ao aprendizado algo, compartilhando, curtindo, tocando o sininho e tudo mais aí, dependendo da mídia e da plataforma que você está seguindo a gente e escutando isso daqui. Mas o que eu quero deixar é que você, canal aberto do Resiliência Humana e do Resiliência Cast, para você deixar uma mensagem para as pessoas, para que elas possam ser mais resilientes e encontrar o caminho e vivam e encontrem o seu lugar de verdade. Eu sempre gosto de falar assim, não para, você não chegou aqui para desistir, você não chegou aqui para parar. Só você sabe o quanto que você já fez e o quanto que você já lutou. Então, se você está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Existe uma missão, existe um propósito. Não fica olhando para o que está acontecendo ao teu redor. Olha para o que Deus prometeu, coloca força na visão e vai caminhando. Não precisa correr. Vai dando um passo de cada vez, não para, pode descansar, mas não para. Se você continuar, se você perseverar, se você persistir, você vai conseguir. Não se preocupa também com o tempo, para cada um o tempo é um. Então, foca na tua corrida, faz o teu jogo e saiba que aquilo que é teu, se você não desistir, você vai alcançar. Pode demorar o tempo que for. É essa a minha mensagem. Andresa Carício. Aí quero depois deixar as redes, né, quando você perguntar. É isso que eu ia falar, Andresa Carício Oficial. No Instagram é Andresa com Z, Carício, pensa em Carício, apoiou no final, Andresa Carício Oficial. Aí tem no YouTube Andresa Carício, enfim, tem TikTok, tem tudo aí. E tem os livros também, né? Tem esse livro com o Robson, que é extraordinário, que é o Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos. Inclusive, o meu Acabou Tudo, do Robson também, assim, tipo, é um livro muito... Tá sendo reimpresso. Reimpresso, é muito massa. E tem outros também, o Todo Santo Dia, Tô Nem Aí. Enfim, depois vai lá no meu link, que tem para vocês. É isso aí. Eu quero agradecer a nossa audiência por estar aqui com a gente. A gente está num novo projeto, o Resiliência Humana vem fazendo uma grande mudança em entregar conteúdos de qualidade para que vocês possam estar mais perto de pessoas que têm valores, que são confiáveis e que possam realmente contribuir na vida de vocês pelo que eles viveram, pelo que eles estudaram e porque eles realizaram, porque como a gente disse aqui, sem atitude e sem você conhecer a pessoa e entender o que ela já fez, talvez seja só mais um, e que você possa caminhar e trilhar o seu conhecimento e colocar isso ao mundo. Autoconhecimento liberta, como diz esse grande mestre meu, autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim, e que você continue assistindo e compartilhando nossos conteúdos para alcançar o seu resultado. Muito obrigado, Andresa. Obrigada, em breve você volta aqui, não fez um e tchau. Andresa também vai começar a gravar o dela aqui. Sim. E trazer os convidados dela, porque a gente quer disseminar o conhecimento através dessas palavras lindas e do que a gente falou aqui. Então seja resiliente, muito obrigado e fiquem com Deus.